vocês. Deus abençoe. Que bom a gente poder estar mais uma vez no bate-papo. Geralmente nós fazemos isso, nesse nosso encontro geralmente é na sexta-feira, mas hoje de forma especial nós estamos fazendo sábado, né? De forma diferente hoje, a super sexta no sábado. Então sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos bater um papo bem legal, bem à vontade, bem descontraído. Eu sei que você vai gostar desse nosso bate-papo. Será um momento assim não somente para pastorada, né, para líderes, presbíteros, mas eu creio que o assunto é de interesse de toda a igreja, todo cristão. O assunto é um assunto que diz respeito a todo mundo. E por que eu digo isso? Porque se o pastor estiver saudável, né, a comunidade vai receber esses reflexos. Então não é um assunto somente para o pastor, ou para pastores, ou somente para líderes. É um assunto, sinceramente, eu vinha esperando assim com muita expectativa esse encontro, né, esse bate-papo. Eu sei que será muito abençoador para nós, tá? Então aí vai chamando os seus colegas, seus amigos. Você que é ovelha aí, ó, seu pastor ainda não entrou, manda, chama ele aí, pastorzão, entra aí, olha, no Insta da Quinta Igreja, que tem uma palavra boa para você, tá? Não serei eu que vou ministrar, será o meu convidado, um amigo aqui da cidade, o pastorzão Nota 10, que já está aí, já sei que ele está aqui já na página, e a gente vai começar, tá bom? Vamos começar e que Deus nos ajude, que esse tempo seja um tempo muito abençoador para a Igreja do Senhor aqui em Itabuna, onde for. Eu tenho certeza que esse encontro será inspirador e muito abençoador para a Igreja de Cristo. Porque nós vamos tratar de um assunto extremamente urgente, extremamente sério, que é o nosso tema de hoje, a saúde emocional. Saúde emocional dos pastores e líderes. Então, eu vou chamar aqui meu convidado, que já está por aqui, tá bom? Para a gente bater esse papo aqui, um papo inspirador. Então, vamos e orar a Deus, aproveita aí e faz uma oração enquanto ele está entrando, peça para Deus nos abençoar nesse momento. Ei, rapaz! Tá bem? Diga, Davi, tudo bem, graças a Deus. E com você, tudo legal? Hoje é dia 22. Maravilha, isso é bom. Isso é bom, né? É o primeiro sinal da loucura. Olha, eu nem vou contar o que aconteceu, viu? Não vou contar, não. Não, pode, eu vou dizer, fique tranquilo. Tudo tranquilo aí? Tem paz? Tudo na paz, graças a Deus, tudo na mais perfeita paz. Joia, bom demais. Saúde, tranquilo aí? Tá se cuidando, não? Tudo. Quer dizer, eu me cuidando tô. Saúde eu não sei, porque é muito relativo esse lance de saúde, né? Esse probleminha que eu tenho geralmente de laringite, a mudança de tempo, ar-condicionado, é algo também do próprio instrumento, né? Da fala, que a gente utiliza muito. Mas assim, no mais, eu acho que está tudo tranquilo, indo para cardiologista, ver os processos. Tem que pelo menos se manter para morrer, pelo menos chegando aos 70, para não desanimar o salmista, né? É isso aí, eu tô chegando aí, tô nessa mesma linha sua aí. Mas é isso aí. Amém. Vamos bater o nosso papo aí? Vamos começar? Tranquilo, filho, maior prazer, eu fico feliz de poder estar com os irmãos. Joia. Alegria nossa. Quero te agradecer por esse momento que a gente está, esse bate-papo. Como eu te falei, vai ser um bate-papo mesmo, bem à vontade, bem descontraído. Tá? Mas desde já, muito obrigado. Muito obrigado por esse momento, por nos abençoar com a sua experiência, né, de ministério, sua experiência lidando na área de psicologia também, que você é psicólogo também, né? Então, chamar a gente que entende o negócio, rapaz. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Não sei se é bom. Ai dos que querem ser mestre, né? Então, assim, acaba às vezes. A ignorância tem seus valores, tem suas virtudes, tem seus valores.
Ser ignorante em relação a algumas coisas é bom, pelo menos você não morre daquilo que você tem. Pois é. Mel, vamos lá. Deixa eu te Tranquilo, falar uma filho. coisa. Tempos atrás não se falava muito nesse assunto, questão da vida emocional dos pastores. E nem os próprios pastores gostavam de falar sobre isso, porque, de alguma forma, por vários motivos, né? Até eles se blindavam, etc. Às vezes, alguns com vergonha de abrir esse assunto, mas o fato é que esse é um assunto extremamente nosso, urgente, né? Isso, a questão emocional dos pastores, porque são seres humanos também. Por que a gente deve falar sobre isso? Sobre saúde emocional dos Querido, pastores? amém. Primeiro porque é um tema de saúde pública, é um tema que reflete a vida humana, é algo que diz respeito ao humano. E o próprio tempo tem revelado que um dos maiores economias da vida humana hoje é tratar a questão da saúde, não só da física, mas psicológica, que é onde demanda hoje os grandes níveis de contradições e de adoecimentos, está dentro do campo do psicológico, do mental. E isso feito nas esferas mais comuns, entre seres humanos comuns, e caminhando para aqueles que também trabalham com liderança, que é aí onde se torna um elemento muito mais agressivo e hoje carece de uma importância muito grande, um olhar diferenciado para aqueles que, de alguma maneira, exercem liderança, seja em qualquer campo da vida, a paternidade, empreendimentos, lideranças de área eclesiástica, de Estado, e assim vai. Então, isso seria mais ou menos a ideia de que o porquê da gente despertar para isso. Porque um dos maiores fatores de adoecimento hoje está no campo psicológico, não é? Da saúde mental. Uhum, uhum. Pois mas infelizmente, acho que você já ouviu também, por exemplo, pastores que acham que eles não precisam de ajuda profissional, Não. né? Eles se acham super-homens. Na verdade, pastores são super-homens, meu? Olha só, meu querido Davi, é assim mesmo. Eu acho que existem duas vertentes aí que eu acho interessante a gente pensar. Primeiro, é como a gente se vê, como o outro nos vê, como vemos o outro, como Deus nos vê e como vemos a Deus. Então, nessa tríade, que eu chamo de tríade replicada, é que reside toda essa parafernália da saúde e da doença. Ainda mais entre aqueles que são líderes religiosos. Não é? Uhum, Como Deus me vê, como eu vejo a Deus, como eu vejo a mim mesmo, como eu penso que o outro me vê e como eu vejo o outro. Então, esse campo aí é um campo complexo. E se pensando que nós herdamos também um pouco na nossa formação, da figura de líderes e pastores que passaram para nós das suas experiências eclesiásticas, justamente esses processos, não é, de autototalização, dessa coisa de constituir o mito do perfeito, o mito do forte, o mito do sabe-tudo, o mito do Superman, do Super Pastor, do cara que tem resposta para tudo, do espécie do Google eclesiástico. O cara responde teologia, tudo, responde tudo em relação à vida, sabe tudo de parteiro, de parede, o cara sabe tudo. E outra coisa, essa geração que foi influenciada por isso não reagiu, não disse, não, peraí, não, nós temos nossas limitações, a nossa vocação ela tem um determinado segmento, eu não sou um totem, eu não sou uma figura mítica, eu sou um ser humano comum. E aí a gente foge também, a gente entra também naquele lance de observar a nossa hermenêutica pastoral, né? Forma como a gente constitui o nosso pastoreio dentro daquilo que é revelação. A gente vai entrando numa parafernália de utilizar o Antigo Testamento, daquela escolherei pastores segundo o meu coração, e o cara fica naquela loucura, meu Deus do céu, eu tenho que ser um pastor segundo o que é isso, segundo um coração, eu não posso decepcionar Deus. Tem toda uma mística, não é? Desse processo de constituição, tanto que a sociedade impõe sobre nós, como aquilo também que nós aceitamos essa imposição e reagimos de uma maneira que nós vamos representar bem esse papel.
o papel do forte, o papel do inabalável, o papel do sabe-tudo, o papel do inteligente, o papel que tem que ser bom em tudo, bom pai, bom filho, bom irmão, bom pastor, bom servo, bom líder, bom tudo. E aí a gente acaba chegando à conclusão de que a gente não tem tendência para essas coisas, né? É uma coisa bem interessante quando você fala nisso, uma visão da hermenêutica pastoral que chama atenção para isso é quando Paulo escreve em Atos dos Apóstolos, ele diz, olha, cuida de ti e do rebanho. Essa ordem eu acho maravilhosa, é uma ordem bem colocada, né? Cuida de ti e do rebanho. Aí a gente vai entrar numa de dizer, rapaz, por que a gente não toma essas hermenêuticas de maneira mais apreciada e diz, poxa, deixa eu pensar em mim um pouquinho. Então a pastorada, ela levou muito tempo, nós pastores que exercemos liderança, muito tempo fazendo esse papel, sendo utilizado por essa consciência mítica, totérica, e gostamos, porque é um lugar gostoso, né, velho? Quem é que não quer ficar nesse lugar? Isso é gozoso. E aí eu digo, quanto mais o indivíduo consegue se manter aí, mais ele sobe dentro da escala denominacional, vai para igrejas maiores, outras igrejas cooptam. Então o cara fica naquela de, não posso me mostrar, pronto. Mídia, é midiática, eu não posso me mostrar fraco, eu tenho que ser esse cara mesmo, eu tenho que debruçar sobre a teologia, eu tenho que saber os temas mais atuais, e aí ele acaba quebrando determinados vínculos, que são vínculos essenciais para a realimentação do nosso Android, né? Do Android da alma, de estar atualizando essa coisa para que a gente se sinta pessoa e se sinta vivo a cada dia. Então esse seria mais ou menos algum dos aspectos que eu avaliaria como sendo esse elemento de adoecimento e que a gente chegou onde chegou por conta dessas questões. Agora, isso é um grande desafio, porque na verdade isso foi uma herança que nós recebemos também, né? Sim, uma herança que nós aceitamos. A responsabilidade é nossa, a responsabilidade é nossa. Às vezes a gente entra numa de ou se vitimizar ou de negar. Não é? Quando a gente entra de aceitar, a gente se vitimiza. Começa, não, mas não é bem assim, eu passo por problema, minha igreja tem problema, realmente tem. E se vitimiza e não sai desse lugar de vitimação. E há outros que dizem, não vejo dessa maneira, estou acima de todas as coisas, mas é isso que eu acho que é legal, é você trazer esse assunto para o tema. E o primeiro aspecto que a gente vai trabalhar é dizer, não, eu sou humano, eu preciso me entender como humano, eu preciso me ver como humano, tenho que ver quais são as minhas atribuições, tenho que rever essa ideia de chamado, de vocação, tenho que compreender o meu self, que é essa ideia das minhas multi-relações, como é que eu vou trabalhar isso. E, acima de tudo, eu tenho que ser pessoa, não é? Jesus se colocava muito na primeira pessoa do singular, né? Minha comida e minha bebida é fazer a vontade. Ele era pessoa. Às vezes, quando a gente fala da gente, a gente fala pastor Mel como identidade, pastor Davi como identidade. Então, acho que essa coisa do elemento identitário, né, da significação, de você sempre se colocar como um pastor, isso, de alguma maneira, trava, não é? Um processo que poderia ser muito mais leve, muito mais tranquilo. Eu sempre digo uma coisa, Davi, quando eu vejo pessoas, amigas, falam, pastor, eu quero te apresentar uma pessoa. Eu falo, não me apresente como pastor. Primeira coisa, não me apresente como pastor, me apresente como um amigo seu. Depois o cara vai descobrir o que eu faço. Porque a minha identidade não pode estar vinculada a um exercício. Bem verdade que eu sei que em mim, uma coisa e a outra coisa é a mesma coisa, no sentido do chamado vocacional. Mas eu sempre digo, me apresente como uma pessoa, porque quanto mais eu me sentir desvinculado de ser, eu posso fazer um pastorado melhor. Porque pastoreio não é o que eu sou, é o que eu faço. Eu sou Mel, eu sou um ser humano que tem carências, que tem debilidades, que tenho necessidades, que tenho virtudes, mas que também tenho muitas dificuldades, não diria defeitos, mas tenho muitos elementos a serem trabalhados na minha vida. Então, quanto menos eu me desvinculo desse PR dentro da minha identidade, porque não está nem no meu registro de nascimento PR,
mas geralmente eu assino sempre dessa maneira, porque isso é uma exigência. Eu sei que tem muitos colegas que podem estar ouvindo, irmãos, que podem discordar, e eu tenho o maior respeito por isso, mas eu estou muito mais feliz por viver assim, não é? Me tornando alguém que está entre todos. Como Jesus, que para ser traído tinha que ser beijado, porque era muito igual a todo mundo. Então, por ser muito igual a todo mundo, você acaba se sentindo parte do todo e não esse bichinho feio que às vezes os indivíduos caminham e se tornam, e aí levam à depressão, aos pensamentos suicidas e outras coisas mais. Pegando esse gancho aí, a questão do suicídio, também, claro que hoje pelo fato de a gente estar com essa mídia nas mãos, ela é instantânea, a gente tem muito mais conhecimento de coisas com muito maior rapidez. Mas o número de suicídio tem sido assustador entre pastores também, né? Eu estava lendo uma pesquisa há poucos dias que de cada 10 suicídios, 9 poderiam ser evitados, né? 9 poderiam ser evitados. No caso específico dos pastores, o que é que você vê como fatores agravantes para que tem levado pastores a entrar por esse caminho do suicídio? Por que esse fenômeno está tão crescente no nosso país, né? No caso do nosso país? Porque, na verdade, a questão da saúde mental, ela está para todos os indivíduos. Ela não discrimina, não é? Uhum. Quanto mais os indivíduos têm um estilo de vida que é propenso a desenvolver transtorno de ansiedade, depressão e coisas do tipo, mais tendência ele tem de ser acometido dos chamados transtornos de ansiedade generalizada, que leva à depressão, e a depressão, quando ela é aprofundada, leva o indivíduo aos pensamentos suicidas e até mesmo à tomada do ato suicida. É um processo que ele é sinalizado, não é? É sinalizado. Ninguém chega naquele ponto lá de dar contra a sua própria vida sem receber sinais antecipados. Às vezes são personalidades mais exclusivistas, pessoas que são mais ensimesmadas, que têm baixa capacidade relacional, que têm uma dificuldade de falar de si, não é? Consegue muito bem elaborar discursos sobre a vida, mas para falar de si, tem questões dentro de si que ainda não foram resolvidos, no sentido de resolvidos resolvendo, tocando nessas questões, não é? Falando sobre isso, não é? Tendo a sensibilidade de dizer, olha, pode chegar um momento em que eu me sinto que estou estranho, estou me sentindo cansado, estou me sentindo desanimado, estou me sentindo frustrado, olho para minha casa, para minha esposa, já não tenho mais um desejo sexual, não tenho mais um desejo de afeto, tudo é um peso para mim, já começo a imaginar que viver em igreja é viver em cobranças, e esses elementos, quando são somados na vida humana, porque também o exercício do pastorado não é fácil, eu não quero aqui, de hipótese alguma, eu estou falando com temor e tremor diante de Deus, porque eu estou exclusivamente para o ministério pastoral, eu não exerço uma profissão, eu sou psicólogo de formação, faço alguns atendimentos, bem poucos atendimentos foram cobrados até hoje, mas utilizo isso como uma ferramenta para o ministério. Sei que isso não funciona muito bem fora de uma cobrança, mas é uma forma também de fazer aconselhamento, e eu tenho visto, não é, que se a gente em algum momento não parar para pensar sobre nós mesmos, a gente vai acabar chegando a um ponto que a gente não tem condição de retornar. Primeiro pela vergonha de dizer, como você falou, né, é um tabu ainda falar sobre depressão em pastores, é um tabu muito, muito terrível, porque as denominações, nós somos de denominações, você é reformado, eu sou histórico, e a gente sabe que as nossas denominações, elas não tocam muito nisso. Elas falam do cuidado pastoral, elas falam, mas não tem campanha. Por exemplo, o Setembro Amarelo, que é onde a gente lembra muito sobre essas doenças emocionais, elas não são campanhas das denominações
para os seus pastores. Não tem nada para os seus pastores. Nada, nada. Não, a gente não vê essas campanhas nacionais sendo focadas para grupos específicos como o nosso. Mas pastor, rapaz, é uma espécie linda demais. Mas eu quero voltar porque geralmente meus discursos são cortados. Então, assim, para não chegar lá, eu preciso observar os primeiros sinais que vão dando na minha vida. E aí eu começo a perceber que a maioria de nós que praticamos o ministério, que servimos a Deus no ministério, sabemos quando a coisa já não começa a estar legal. A gente já percebe, a gente sabe disso, né? A gente começa a ver sinais de cansaço, sinais de fadiga, a gente começa a perceber que a gente já não está mais tolerante, que a gente não está mais com desejo de ler mais Bíblia porque não tem ânimo. A gente chega no sábado à tarde, fica doido por uma mensagem, pedindo a Deus que manifeste. Eu estou dizendo isso geral. Né? É o nosso dia a dia, né? Tem pesquisas que revelam. Eu estou aqui com uma pesquisa de um instituto que eu peguei, eu achei interessante. Instituto de Desenvolvimento de Liderança de Igreja. Ele diz que 70% dos pastores lutam diariamente contra a depressão. Porque eles já percebem sinais na experiência de vida deles. Tem 70%? Sinais que já 70%, esse instituto coloca, eles lutam contra a depressão. Ou seja, eles ficam como que dizendo, meu Deus, eu não posso ficar depressivo, eu não posso. Isso já é um sinal de que existem elementos acendendo a lanterninha. 72% dizem que estudam a Bíblia só para pregar sermões. Não existe um alimento diário, não existe essa coisa de você se debruçar e dizer, deixa eu me deliciar. Eu sempre faço pensando que eu vou ter que liberar isso para alguém, mas eu não me alimento. Aí ele diz uma coisa que eu acho interessante para o ministério em si mesmo. 80% considera que o ministério pastoral afeta negativamente as suas próprias famílias. Eles dizem isso, né? E a outra coisa que eu achei interessante é que isso aí é que eu acho muito complexo, porque é até antagônico ao Evangelho. 70% dos pastores declaram que não tem um amigo, um cara que de repente ele entra num funil e fala, eu posso ligar que esse cara vai me ouvir, vai vir comigo, não vai censurar, não vai me olhar de cima para baixo, não vai me medir. Então quando você chega a esse ponto aqui e você diz, pô, já que os temas que de alguma maneira pode me levar a um estado de prostração, de adoecimento, a forma de ver o outro, do outro me ver, de tratar a mim mesmo, a minha família, como a minha família me vê, os meus processos de trabalho mesmo, que eu preciso instrumentar para que meu trabalho seja mais eficaz. Eu percebo que essas coisas começam a cair em rendimento. É tempo de parar. É tempo de parar e dizer, peraí, deixa eu dar um tempo aqui, não é uma coisa tão simples. Eu tenho que parar, eu tenho que rever algumas questões. E eu acho massa, viu, Davi? É porque essa pandemia, ela deu um upgrade nos pastores. Eu estava conversando com um pastor amigo meu, ele disse assim, cara, quando disse, parou tudo, a igreja fechou, ele disse, velho, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pregar para quem? O que é que eu vou fazer? Como é que vai ser minha demanda? Ele dizendo, eu não tinha uma mídia, eu não sabia nada sobre isso, a minha comunidade não estava preparada para isso. E aí como é que fica meu ministério pastoral? Já que o significado de ser pastor é pregação, é cuidado dos outros, E aí ele disse, velho, eu tive que recomeçar. E ele me contando que pegou o telefone, foi ligando de membro a membro, aí entra todos aqueles parafusos, sabe? E tem um aspecto hoje que é muito interessante, que desanima muito, né? Que ele faz o ministério pastoral, que ele lidera, que é positivo, mas também que tem o seu fundo de complexidade, que são as mídias, pastores midiáticos de YouTube. E tem gente que às vezes eles se cansam muito dos seus pastores, né? Eles acham que existem pastores que pregam melhor e tem pastores que se acham mesmo. Ele imagina que ele está ali para pregar melhor, que ele tem que ser o melhor pregador, que
que ele tem que ser o melhor comunicador, que ele é o herói da igreja dele, que ninguém ouve outros pastores, que todo mundo olha para ele no domingo dizendo glória a Deus, dizendo você é o melhor. Ele se ilude com essas questões, né? Ele se ilude. Existem pastores midiáticos que trazem reflexões, que trazem propostas homiléticas e hermenêuticas e que produzem cantos que arrebatam. E aí ele fica pensando sobre o que o membro dele está pensando. Então, todos esses processos são desanimadores, são frutos desse novo momento contemporâneo, né? Da gente começar a ensinar a igreja a se alimentar, a ser seres autótrofos, produzir o seu próprio alimento, né? Não depender de ninguém. Mas são posições que a gente vai gostando de ficar. Eu sou o cara que, quando ele tem um problema técnico, teológico, ele me liga e fala, pastor, estou com dúvida disso aqui. Hoje não liga mais, não precisa mais ligar, porque às vezes a gente sabe menos do que o Google, a gente sabe menos do que o pastor que está na mídia, que o cara está lá. Na sua denominação tem um monte de cabeção, né? Os caras que estão tudo na mídia aí, e quando você quer saber... Aí o cara coloca lá, quero saber sobre tal tema. Clica lá, você vê a visualização dos caras. E aí nós, pastores, que às vezes atribuímos o nosso significado tão somente àquilo que a gente ensina pela nossa oralidade, e não percebemos que existe uma tríade atitudinal que dá forma ao nosso ministério, a gente entra em parafuso. A gente cai, a gente despenca, a gente diz, meu Deus, eu pensei que era, mas não era. E aí eu já não consigo agregar mais. E uma outra questão, as igrejas estão todas abertas. Um cara fica chateado comigo, com você, ele vai para outra igreja. O mercado está cheio. E aí vai, às vezes, para da mesma denominação, chega lá o pastor, que é um cara super gente boa, super amigo seu, ele nem liga para saber de você, porque esse cara sabe, não, vem para aqui, fica aqui, sente aqui, olha, esqueça o que passou. Né? Eu estou falando que isso acontece não, mas isso é muito comum. Porque quando tem essa facilidade, não é, no mercado, de você ter as opções, e aí você olha e diz, poxa, não tem ninguém mais vinculado, não tem mais fidelidade a nível de comunidade, as pessoas não estão ali por alguma razão que seja da espiritualidade. Pastor, pensa nisso tudo. Então o cara entra em parafuso quando as coisas começam a sair do controle, né? Então, tudo isso, Davi, são elementos que vão sendo somados, internalizados. E quando eu não tenho um grupo de irmãos, uma live como essa, para trocar uma ideia, bater um papo, ou ter um irmão que eu possa comer junto, trocar ideia, conversar sobre a vida, sobre as performances, para abrir meu coração, eu adoeço. Adoeço mesmo, não tenha dúvida. Nessa pandemia também, que ninguém esperava, né? De repente nós fomos empurrados para dentro dela, né? E a gente está tendo que se ajustar, né? Já são quase 6 meses, quase 5 meses, né? Caminhando para 6 meses, eu acho. E a gente já até perdi a noção do tempo, né? A pandemia deixou assim também. A gente tem visto, eu conversava com o pastor, ele falou, Davi, estou trabalhando demais, trabalhando mais do que eu trabalhava antes, porque eu estou tendo que me virar. E, na verdade, muitas vezes o pastor ele se encontra numa situação sozinho, solitário, trabalhando, lutando contra. Nem todo mundo está disposto a dividir a carga, né? Essa é uma realidade também, por mais que o pastor queira, por mais que ele busque, mas não é todo mundo que está sobrecarregado. Nesse tempo de pandemia, muitos estão sobrecarregados. Você acha que isso afetou diretamente a vida emocional? Porque a gente vai ter alguns resultados depois, sem querer ser algum prognóstico de futuro. Você acha que essa sobrecarga, se não tomar as devidas precauções, elas podem afetar mais ainda emocionalmente a vida do pastor? Davi, falhou um pouco a sua pergunta em algum momento, falhou e eu não consegui entender direitinho. Tá, vou reformular. A pandemia, ela tem levado pastores a trabalhar muito mais, né? Sim, entendi. Né? A gente encontra pastores que estão trabalhando, alguns nem acreditam nisso, né? Mas a nossa jornada tem sido 13, 14, 15 horas por dia. Pronto. Tem sido assim. Eu falava com o pastor, ele falava sobre, Davi, eu estou cansado demais, estou trabalhando muito, mais do que em tempos normais, né? Ou no antigo normal. Pronto. A pandemia, você acha que ela vai afetar, tem afetado e vai afetar ainda mais isso a posterior?
A vida não tenha dúvida, a pandemia, na verdade, é um freio. Digamos que a gente esteja, vamos pensar sobre uma revelação. Em Josué o sol parou. O sol parar tem uma consequência que a gente para, porque nós somos muito simplistas na nossa hermenêutica. O sol parar por X tempo, para nós não tem nenhum tipo de repercussão, mas dentro daquilo que a gente chama de processo atmosférico, da universalidade, dos processos climáticos, de tudo que depende aquele sol não parar, a gente pensa só na guerra, que Deus deu vitória ao povo porque tudo ficou claro e matou todo mundo e acabou. Mas isso tem uma repercussão profunda. Parar alguma coisa que não foi feita para parar, ainda mais dentro de uma consciência de que vem um medo por trás disso. Nós não paramos, porque nós fomos avisados como aquele corte de luz, né? Que o cara avisa lá na quinta-feira, ó, vai desligar a energia aí do bairro Jardim Vitória, aí no São Pedro, vai desligar a energia, você se prepara todo, pega gerador de luz. Não, você estava dormindo, de repente ligou e disse, ó, vamos parar. Todo mundo para dentro de casa, porque o inimigo está fora. E aí você entra em casa e fica na grande mídia, aí você vê esse jogo político absurdo que a gente tem. Então o pastor se posiciona e pergunta, sim, agora? É clima de guerra. A gente está vivendo hoje os flagelos pós-guerra. Isso aqui é uma guerra. Se for fazer uma análise dentro dos preceitos bíblicos, são os exílios que Israel vivia. São os cativeiros. É aquele exílio de Ezequias, que o povo teve que ficar dentro da cidade de Jerusalém, sitiada pelos assírios. E ele ali dentro, sem poder sair. Isso é clima de guerra. Então, agora veja a liderança. A liderança de Ezequias, a liderança dos homens que Ezequias estabeleceu, as estratégias. Todo mundo, quando sai de um processo desse, cheio de adrenalina, vai ter uma repercussão. Eu confesso perfeitamente, nós fazemos parte de uma comunidade que quando disse vai fechar, fechou. Não, nós não vamos abrir. Nós não somos uma comunidade que arrecadamos dinheiro porque a porta está aberta. Não, os irmãos têm compromisso com a palavra de Deus, têm revelação de manter a obra do ministério de uma forma bem liberal e generosa e por uma consciência espiritual. Então, não tem uma preocupação com grana, não tem uma preocupação, porque Deus é o Senhor do ouro e da prata e Ele vai sustentar, porque o dinheiro... E aí é bom que a gente diga para as pessoas que estão nos ouvindo, se tiver alguém aí que não é cristão ou que é de outras comunidades ou alguém que está aí dentro, passou a ouvir o negócio aberto, deixa eu entrar. Nós não somos de comunidades que temos portas abertas para arrecadar dinheiro. Nós somos da religião de Jesus. Melhor é dar do que receber. Nós servimos muito mais a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Nós não precisamos de nada de governo nenhum, porque nós temos um governo sobre nós, ele está sentado no trono, ele que sustenta a igreja. Então, quando nós ouvimos isso, nós paramos e dissemos, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer com a minha comunidade? E aí cada um vai reagir de acordo com a sua vocação, o seu estilo. No meu caso, me permita contar, eu comecei a fazer o seguinte, Deus já tinha feito algo tremendo no ano anterior, que foi, nós mobilizamos os nossos empreendedores e constituímos uma feira de empreendedores. Qual era o sentido? É de criar uma economia solidária, ou seja, irmão comprando na mão de irmão, ajudando os irmãos a desenvolverem os seus negócios. E, acima de tudo, fazendo com que esses negócios dos irmãos fossem o mais profissional possível, já que nós somos hoje, se for pensar nas igrejas, o maior laboratório, o maior detentor de cientistas de todos os níveis, e com uma variante, são honestos. Isso é bacana, né? Se político bem soubesse, político honesto soubesse, não é? Pegaria muita gente boa que estão dentro das igrejas, porque além da competência técnica, tem a competência ética de Daniel, de José, dessa galera que são nossos ancestrais, né? Então, assim, eu parei e disse, olha, Deus fez isso antes, organizou os nossos empresários. A primeira coisa que eu pensei foi, primeiro, uma rede de transmissão. Eu preciso transmitir. Então, como eu não tenho habilidade, não sou técnico em eletrônica, nem TI,
já tínhamos já um caminho trabalhado com um grupo de irmãos que mexem na área e começamos a trabalhar a rede. Vamos para Instagram, já tínhamos Facebook, e aí eles foram estudando. Os meninos são massa. Eu quero mandar um beijo para eles, para Samuel, para a galera. Tem alguns estão aí dentro já, me viram falar, vieram para aí. Chamamos esses irmãos. Isso tudo é trabalho, isso tudo a cabeça vai longe. E aí nós fomos fazer um trabalho de quê? A igreja é o lugar onde tem o melhor plano de saúde do mundo. Eu orava a Deus há 10 anos atrás por um médico. Pai, converte o coração de um médico para a minha igreja, porque esse cara vai chegar aqui para servir a Deus, cuidando dos irmãos. E Deus mandou médicos. Sabe que quando eu comecei a ver, fui pegando os protocolos para salvar esses irmãos. E me articulando e deixando de assistir a grande rede, fui para a rede aqui mesmo, pegando alguns canais de saúde para ver como a gente poderia elaborar um programa para cuidar dos irmãos. Ativamos a parte social da igreja dizendo, olha, nós vamos ter que fazer um trabalho diferenciado, ninguém pode passar necessidade. Criamos uma rede de informação nesse sentido. Irmão, se estiver passando necessidade, ligue para nós vamos acolhê-los. Reuni meus pastores, foi a última reunião que nós tivemos presencial. Eu falei, olha, estamos aqui juntos, nós somos hoje, entre aspas, sustentados pela igreja. A igreja é que paga o nosso salário, porque nós servimos a Deus e essa comunidade, nós temos atribuições aqui dentro, mas é o seguinte, se cair as receitas da igreja não tem problema. Nós vamos dividir pão, um pedaço para cada um. Deus não vai nos deixar morrer de fome. Todos nós estamos no mesmo barco, estamos juntos. Não vamos abrir mão um do outro de jeito nenhum. E se precisar, o primeiro salário que vai sair é o nosso. Aprendi isso com Neemias. Ao invés de eu tirar, eu vou botar. Então, nós vamos fazer, que Deus vai criar mecanismos para nos ajudar. E aí foi massa, porque eles disseram, não, pastor Mel, arregaçou a manga, e nós começamos. Só que, pastor, nesse período agora, que eu acho que é o mais complexo, é a questão emocional. De estar monitorando quem adoece, quem não adoece. Eu tive que fazer isso. Coloquei, olha, quem adoecer, me diga, pelo amor de Deus, porque a gente vai ter que... E Deus colocou uma médica maravilhosa, as pessoas iam adoecendo, ela criamos um link, ia mandando, ela atendendo, e criamos protocolo, e não temos ideologias políticas dentro do processo, nós queremos salvar a vida de pessoas, queremos dar um melhor conforto para as pessoas, e aí fomos trabalhando. A gente tem alguém doente da igreja? Não. Tem, pastor, uma pessoa está doente da família, manda ligar para mim. E aí a gente criou. Nesse sentido, o pastor que te falou, é trabalho duplicado. Mas chegou um momento que eu disse, espera aí, eu tinha esquecido de mim. Isso que é massa. Eu tinha esquecido de mim. Eu falei, pô, velho, eu tenho marca-passo, né? Eu implantei um marca-passo ano passado, ano retrasado, eu implantei um marca-passo, tenho uma doença congênita e tive que implantar um marca-passo. Eu falei, será que eu sou grupo de risco? Eu não sou grupo de risco. Aí entra a questão do super-herói, né? Aquela questão do Super Mel, Super Davi, Super qualquer coisa. Eu disse, não, peraí, não, eu tenho que parar um pouco. Porque se eu não parar, Deus não vai me dar as estratégias. Porque até agora eu estou ligado no piloto automático e no humano. E aí, quando eu parei, Davi, foi que eu caí na real. E eu vou fazer uma confissão aqui para os irmãos agora. Quando eu parei, aquela sensação de que Deus queria ensinar outras coisas para mim. A didática e a pedagogia de Deus era outra para mim. E dizendo, olha, à medida que você está cuidando das pessoas, você precisa parar para cuidar de você mesmo. Eu estou cuidando do meu povo, você é só meu cooperador. Você não é o dono da igreja. Eu caí na real num dia, cara, aqui de bobeira, e Deus disse, você não é o dono, cara, da igreja. Você é só um cooperador. Então, como cooperador, e eu sou o pastor, o sumo pastor da sua alma, fica mais fácil se você tocar para mim, e eu toco para você, e você direciona, e isso é massa. Então, os pastores nessa época, eles realmente têm que ter um cuidado maior, porque o freio foi muito grande. A repercussão disso não vai ser para 2020. Tem irmãos que dizem 2020, pastor Mel, já se perdeu, né? 2020 é um ano que não devia existir. Eu falei, o quê? 2020 é o maior ano da história. Eu penso Por que é o maior ano da história?
porque alguns elementos já são simples. Foi o tempo em que eu fui freado para descobrir que a vida está para além daquilo que eu produzo, sou eu. A segunda coisa é que eu não tenho controle de nada, eu fico lutando contra inimigos visíveis, mas meus inimigos são invisíveis. A terceira coisa é que eu preciso estabelecer um legado de que o dia é a única porção de tempo que me resta, o pão nosso de cada dia. Eu tive que pensar que existem figuras dentro da minha casa que eu nunca conheci na intimidade, mas é na intimidade mesmo, sabe? É da briga, do conflito, do tete-a-tete, porque eu brigo com meus filhos mesmo, eu tenho dificuldade, minha mulher sofre, coitada, diante, e conflitua mesmo. A gente tem pontos de concordância, mas temos pontos de discordância, e o nosso temperamento é um temperamento bem parecido, então a gente entra realmente no processo, mas descobrir que na mesma velocidade que as coisas são para lá, elas voltam a se abrandar, e a gente vai descobrindo a gente mesmo, a gente vai saindo de um ovo, é uma espécie de recriação. Eu lhe diria que esse período pandêmico está inaugurando um período que a gente podia chamar de pós-modernidade. É um período onde a pandemia está criando uma necessidade de afeto extraordinário. As pessoas estão descobrindo o afeto. Quem não via a mãe começou a ter sentimento de culpa. Quem não conseguia... quem gostava muito de sepultamento agora está lascado, com todo respeito, porque... as pessoas morrem e você não sabe mais, não pode mais. E pastor, olha que coisa linda Deus coloca na vida da gente. O pastor sai de um luto, ele já deu uma palavra no luto, ele já vai no hospital porque nasceu um filho de alguém. E aí, quando ele chega em casa, ele já é o pai que vai conduzir a casa dos seus filhos. Já está preparando palavra para a igreja, já está trabalhando o seu compêndio para o aconselhamento, já está pensando estrategicamente aquilo que vai ser. Então, pastor é um... A cabeça não para, né? Ele não para. Ele é um ser humano incrível. Por ele ser um ser humano incrível, uma máquina que funciona muito, é uma máquina que precisa de muita manutenção também, só que a gente não entra nisso. E aí vem aquela questão dos mitos, da totalidade, o pastor como um totem. Na verdade, também, hoje, o pastor é uma figura bacana, um cara que tem muita gente que ele coordena, as pessoas acham que o pastor é manipulador, né? Que ele manda em todo mundo. Então, hoje tem pessoas que se aproximam de pastores para tirar proveito, não é? Nessa época de política mesmo, pode segurar aí, porque muita gente vai ligar para você que nunca nem lhe viu, nunca falou com você, nunca lhe tocou. Então, esses aspectos são aspectos que a gente precisa estar se protegendo bem, não é? Cuidando muito bem da gente. Mas a pandemia, vamos chamar essa pandemia, é uma referência pós-guerra, muitas descobertas maravilhosas Deus vai dar para a gente, muitas coisas fantásticas a gente vai ter a partir disso aqui agora. Agora, será para aqueles que param para fazer reflexões profundas, para descobrir o sentido da vida a partir de Deus, que tem a capacidade de frear. O ativismo vai ter que ser desligado. Você, meu irmão pastor que está me ouvindo, é um tempo de você parar e dizer, deixa eu me reabilitar para o processo que vai vir, porque o processo que vai vir vai ser muito mais complexo ainda, porque trabalhar com mutilado de guerra não é fácil. E eu que tenho assim, uma paixão muito forte pela área de saúde mental, principalmente transtorno de ansiedade depressiva, eu sei que eu tenho que me preparar muito melhor para fazer o acolhimento dessas pessoas. Então, eu imagino que a pandemia hoje é para mim, para você, pastor, um tempo de desafio, porque vai ter que nos equilibrar entre o exercício daquilo que é função pastoral a nível de cuidado, de alimento, e ao mesmo tempo de autocuidado, de autoalimentação, para que a gente não caia nessa coisa do um herói morto. Sim. Um herói morto não serve para nada. E a Marvel está dizendo isso, né? Está matando os heróis tudo para ver como é que a gente reage. Pessoal, enquanto o Mel toma água, deixa eu dar um avisozinho aqui. Eu sei que o papo tá bom e a gente tem mais coisa para a gente conversar. O nosso tempo de Instagram é limitado,
Mas, ó, já vou deixar a dica aí. Assim que cair, a gente vai recomeçar, tá? Já combinei com o Mel. A gente vai dar uma avançada um pouquinho aí, tá bom? Então fica esperto aí, que na hora que cair, você pode entrar novamente aí, tá? Porque a gente tem umas coisinhas que a gente vai tratar aqui. Não, Mel, a gente tá tranquilo hoje aí. Por isso, Joia. 8 horas, tranquilo, mas nós não vamos fazer outra live de 1 hora, não. A gente vai ser mais regrado. Joia. Coisa, onde a igreja tem contribuído, a comunidade, as pessoas, ela tem contribuído para o adoecimento emocional dos pastores. Qual é a sua percepção? Vem as cobranças, várias coisas, a falta de apoio, onde a igreja tem contribuído e o que a igreja precisa fazer para melhorar a qualidade emocional dos seus pastores? Esse é um assunto muito difícil de você tratar, porque quando você vai fazer uma leitura linear da formação das primeiras comunidades, você já estabelecia logo ali quais são as diretrizes. Quando você vai ver Jesus reunindo um grupo de homens, caminhando com ele, fazendo perguntas do tipo: o que diz os homens que eu sou? E o que vocês dizem que eu sou? É para justamente formar uma identidade, para dar um significado. E ele disse justamente isso, essa confissão que você colocou aí, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. É sobre essa confissão que a minha igreja vai ser elaborada. E aí vem para a igreja de Atos dos Apóstolos e a gente percebe que eles delineiam logo qual é a atribuição, a função da igreja. Paulo vai criar uma teologia específica do que é a igreja, como ela funciona, o seu governo, qual é a agenda da igreja, né? Então eu imagino, Davi, que existe uma dupla responsabilidade, não é? Eu vou colocar para a igreja primeiro nessa ordem, mas não é a ordem exata. Nós deixamos por muito tempo, pelo nosso sistema de governo, eu não sei como é vocês são um sistema de governo presbiteriano, que é diferente do meu sistema de governo. Meu sistema de governo é mais fácil de lidar com essas questões comunitárias do que a sua comunidade, que é um sistema de governo presbiteriano, que tem um sínodo, todo tem. E eu não quero discutir isso, porque isso é questão para Calvino e a galera aí. Então, olha só. Então, assim, quando a gente percebe que na vivência da igreja local, a gente não tem uma agenda, a gente não faz uma formação. Geralmente, você tem um privilégio, eu digo, maravilhoso, de você ter começado a comunidade, você é o único pastor que ela conhece. Ou seja, é um casamento que possivelmente você vai morrer, vai para o céu, e aí vai chegar um outro pastor para ela. Mas nem todo... Olha essa profecia, rapaz. Mas porque na verdade isso já é um elemento estatístico. Quanto mais um pastor ele fica numa comunidade, mais identidade ele cria, e essa identidade criada não vicia o pastor, porque a ideia denominacional é que vicia o cara. São estatísticas, né? Quem tem visão de Deus para uma comunidade de fé tem até morrer, Deus sempre vai dando visão. Então, a igreja, ela não foi bem informada, ela não foi estabelecida quais são as atribuições dela. Não é? Então, nós temos ainda uma herança, que é uma herança clerical, católica. Sim. Romana, né? Daquele vigário que rezava a missa em latim, todo mundo dizia amém, mas ninguém entendia nada. Uhum. Mas o importante era aquela figura em latim. Então a gente também, nós atribuímos muito a muito da identidade de pastores, que eles são figuras centralizadores, que eles não conseguem abrir para a comunidade participar da vida dela e nem da vida dele, sabe? Então, nós não atribuímos, não colocamos atribuições, o que é uma igreja, como ela funciona, qual é a função de cada um, qual é a função pastoral. E aí o pastor, quando ele não tem, entre aspas, essa ocupação, ele acaba recebendo de reverberação esse tipo de cobrança, esse tipo de crítica, ou às vezes ele não é o primeiro pastor da comunidade. Pode ver que os pastores que ficam mais tempo em comunidade, eles podem até ser criticados. Quando eles são figuras conscientes das suas limitações e se dão para o trabalho, naquela tríade que daqui a pouco eu vou falar, é uma tríade que eu quero falar, a comunidade reconhece, todo mundo vai com ele. Então,
As igrejas, hoje, se você é membro de uma comunidade, se você é membro da igreja do Davi, você precisa saber o porquê você está aí. Qual é a sua participação dentro do seu processo? Quais são as atribuições que Deus coloca para você? Por que você está nesse lugar? Você não está aí como um consumidor de um restaurante que está para comer, para engordar, para pegar boa palavra. Você está aí com a única consciência de fazer parte de um corpo espiritual do qual você foi munido de um dom e você precisa movimentar esse dom em favor de Deus, da glória de Deus, da sua comunidade e do reino. Você não está aí para atrapalhar a vida de pastor, você não está aí como vara de medir, se o pastor fala bem, se fala mal, se tem mau hálito, se não tem mau hálito. Você está aí para simplesmente ser um instrumento de Deus para favorecer a vida desses homens e mulheres que servem ao Senhor no ministério. Mas, em contrapartida, os pastores precisam ensinar isso à igreja. E eles precisam se posicionar diante da igreja de quem são eles. Eu sei que falar isso, pela misericórdia, eu não sou um censurador, eu não estou aqui como alguém que está acima da medida, eu sou um pecador, eu sou um cara que se Deus revelasse Davi para você que eu sou, você não queria ser meu amigo, não. É sério, eu sou um homem cheio de fraquezas, mas uma coisa eu tenho entendido, quanto menos eu sou para a minha comunidade, no sentido desse papel totêmico, desse papel mito, mas eu sei que eu vou funcionar melhor para Deus e para mim mesmo. A igreja precisa ouvir do pastor que ele é um pecador, que ele também é, que ele não é um grande marido, que ele não é um grande administrador, que ele não é expert na Bíblia, que de vez em quando ele vai lá no YouTube e pega uma palavra bacana de alguém que pregou, só que o cara não sabe onde é que está, ele vai, prega e diz glória a Deus, mas a palavra é de Deus, ele tem que confessar essas coisas. Ele tem que fazer entendido para a comunidade de que ele é um ser humano comum. Só que muita gente não quer sair desse lugar, quer entrar no lugar de originalidade, então a igreja não perdoa. Propaganda enganosa. Se eu mostro que sou uma coisa e eu não sou, alguém vai me cobrar. Então é melhor que você não seja. É melhor que você se coloque no lugar de alguém que é limitado mesmo, que tem as suas lutas, ninguém vai cobrar, vai ter misericórdia de você. Esse é um aspecto que eu acho que a gente precisa hoje. A igreja respeitar essa figura que Deus colocou aí. E eu não vou precisar usar texto do Antigo Testamento, não mexa no ungido do Senhor, porque isso não tem nada a ver, eu não vou apelar para essas questões. Pode mexer. Quem diz, pode mexer. Se quiser mexer dentro do seu princípio de justiça, mexe. Agora, arque com Deus, como se eu mexer com você também, eu vou arcar com Deus. Mas o pastor precisa ter figuras que ele possa gerar escapes dessas angústias que ele sofre da igreja. Eu acho que o processo aqui é para pastores, não é para igrejas. Os pastores precisam ouvir essas coisas e fazer filtragens. E às vezes ele não tem condição de fazer filtragens, então ele tem que constituir grupos. Mas como o pastor não gosta de grupo, porque ele não gosta de abrir o coração dele para falar dos pecados dele, ele acaba ficando sozinho, falando que fala os pecados dele para Deus, e aí Deus perdoa mesmo, mas ele nunca vai ser curado, porque a cura depende da confissão uns aos outros. Quando eu falo para o outro, eu sou curado, sabe? Então isso é muito importante. Mas eu não sei se eu respondi, eu divago muito em muitas questões, mas a igreja, ela precisa entender qual é a atribuição dela. E o dia que o pastor ensinar isso para ela e dizer, meu lugar é esse, seu lugar é esse, e alguém intervir, ele tem autoridade para dizer, olha, está entrando no lugar errado. E aí ele não vai absolver, porque tem outra questão também que eu acho interessante, sei que o tempo está perto de acabar aí. Uma outra questão importante. Nós, pastores, às vezes, nos tornamos refém de comunidade porque achamos que se a gente perder essa igreja, a gente não tem sustento para a vida da gente. Como é que eu vou bancar minha casa, bancar meus filhos? Irmãos, deixa eu dar uma palavra em nome de Jesus. Você está casado com o Senhor Jesus. Você não está casado com uma igreja local. Outra coisa, você é trabalhador. Você não está aí recebendo dinheiro porque você é vagabundo, porque você não faz nada, não. Você está prestando um serviço à comunidade. Deus tem amparo na palavra para que essa comunidade cuide de você. Mas se essa comunidade não cuidar de você, quem vai cuidar de você é o Senhor. Não seja refém da tirania de comunidades que querem te fazer presa por conta de salário. Não. Se você for um trabalhador, lembra de você antes de vir para o ministério? Eu mesmo fui feirante. Eu trabalhei na feira, eu aprendi a trabalhar na feira.
eu fui vendedor de touca de tomate, eu peguei carrego, eu trabalhei em box de farinha, de milho, eu sou vendedor, sabe? Eu trabalhei em casa de autopeças, eu fiz curso técnico de agropecuária da IMARC. Então eu tenho profissão, eu não esqueço nunca disso. Se eu precisar não ter salário da minha comunidade, eu vou viver dignamente para dar dignidade à minha família, porque eu tenho profissão. Então eu não me apego a essas questões. E segundo, não se apegue à igreja que não é sua. A igreja é de Deus. E se a igreja é de Deus e alguém não te quer nesse lugar, diga para Deus que Deus vai resolver. Deus vai resolver, porque o problema é dele, o problema não é seu. Não se torne refém de comunidade que, de uma hora para outra, esses donos de igreja, eu vou falar logo assim, gente que se acha dono de igreja, gente que se acha que comanda, que está no panteão grego, que está no panteão, não dê o seu dízimo, você está amaldiçoando essa igreja. Não dê o seu, vá para a Universal, dê na Universal, dê na Mundial do Poder de Deus, mas não dê na sua igreja o dízimo. Ou não tire o dízimo também pensando que você vai penalizar pastor. Você não está penalizando pastor, você está colhendo maldição para a sua vida. Isso é muito simples. Então, se você também é desse tipo que gosta de mandar a igreja, gosta de ter controle, tem aquela coisinha de pastor sempre comeu na minha casa, esse pastor aí não está almoçando na minha casa, eu acho que ele não gosta de mim, ele vai resolver seu problema num consultório terapêutico. Com todo respeito, meu irmão, eu amo muito você para te dizer isso. Deixa o seu pastor trabalhar. Produz saúde para esse homem, porque se esse homem tiver saúde e tiver tempo para fazer a obra, ele vai ser um leão na obra, e ele vai fazer coisas pela sua família, pela geração que vai vir, os seus filhos, seus netos, que você nem imagina. Eu sei que pode não ter ninguém da sua igreja aí, mas eu quero deixar esse recado, porque é importante, não é? Em nome de Jesus. Mel, vamos fazer o seguinte, 2 minutinhos para você tomar água e entrar com a tríade aí que você falou que tem aí. Beleza, certo? Beleza. Para encerrar, eu vou encerrar, enquanto isso você, né, já vai articulando aí a tríade, certo? Beleza, aí, beleza. Não, a coisa não acabou não, a gente vai voltar, a gente só vai aqui... Avisa aí. Tem gente chegando agora aí. Vamos continuar, o papo tá bom. Olha, aqui aproveita aí, chama a gente aí, ó, entra aí. Vamos encerrar aqui, a gente volta daqui a pouco. Teve alguém que postou aí que bom que seria que ficasse no YouTube, fosse gravado no YouTube. Vai ficar, daqui a pouco vai estar lá no YouTube, tá bom? Pelo amor de Deus! Daqui a pouco a gente volta aí. 2 minutinhos só. Amém.